Prezados, vamos lá para o nosso nono vídeo, tratando da questão da idade para concorrer a cargos públicos, né? No caso aí, cargos obtidos através de processo eleitoral. Ó, de acordo com as próprias publicações do TSE, existe a chamada idade eleitoral. Essa idade eleitoral nós vamos dividir ela da seguinte forma. Eu tenho uma idade eleitoral que é exigida para que você possa ter direito de votar e ser votado. A idade, então, mínima que a gente vai visualizar é 18 anos para ser votado. Mas eu posso ter uma idade eleitoral inferior a 18 anos, que seria entre 16 e 18, caso eu me registre como eleitor, que não é obrigatório, é facultativo nesse período. Entre 16 e 18 anos seria facultativo, isso comporia a idade eleitoral. Mas a idade para ser mínima, para ser eleito, está indicada em lei. E o TSE nos menciona o seguinte, tá? Nós vamos verificar o artigo 11 da Lei 9.504, mas vamos verificar também, nesse momento agora, o que o TSE nos diz sobre isso. Olha, para ser votado, o eleitor deve ter 18 anos para vereador, deve ter 21 anos para deputado federal, estadual ou distrital, prefeito, vice-prefeito e juiz de paz, 30 anos para governador, vice-governador de Estado e Distrito Federal e 35 anos para presidente e vice-presidente da República, além do cargo a senador. Essas idades, à exceção do vereador, elas são verificadas na data de posse. Então, eu tenho que ter 21 anos para deputado federal, estadual, distrital, prefeito, vice-prefeito, juiz de paz, na data da minha posse. Tenho que ter 30 anos para governador, para vice-governador, Distrito Federal, na data da posse, e 35 anos para presidente, vice-presidente e senador, na data da posse. Faltou falar quem? Vereador. O vereador tem que ter prazo, idade mínima de 18 anos, no prazo que é de registro da candidatura, ou seja, a lei nos menciona que esse registro tem que ser feito 6 meses antes do processo eleitoral. Então eu tenho que ter uma idade de 18 anos antes mesmo da minha posse. Eu tenho que ter idade de 18 anos, que é a idade mínima para vereador, nesse prazo de 6 meses antes do registro da minha candidatura. Obviamente, se a gente for pensar de maneira mais extensa, da minha filiação no partido e consecutivamente, do lançamento do meu nome como vereador a algum cargo. Tá? Isso é que nos é dito. Além disso, a gente tem o artigo 11 da Lei 9.504. Vamos verificar o que o artigo 11 da Lei 9.504 traz para a gente. E aí me permita eu pegar aqui, né, no outro computador, para a gente dar uma olhada aqui no que fala esse artigo 11 da Lei 9.504. Olha para você ver. O artigo 11 ele menciona para a gente que cabe, né, ao partido ou às coligações solicitar junto à Justiça Eleitoral o registro dos nomes dos candidatos até às 18 horas do dia 15 de agosto, no ano em que vai ocorrer a eleição. Então, quem faz, como regra, o registro da candidatura não é o próprio candidato, e sim o partido ou a coligação. Como que o partido da coligação vai fazer isso? Ele vai mandar junto com o pedido documentos, instruir o pedido com documentos, que vai ser a cópia da ata, certamente relacionado com a convenção em que se determinou o nome dos candidatos que irão concorrer à eleição, tem que juntar a autorização do candidato por escrito. Então, se eu estou concorrendo a um cargo de vereador, eu tenho que dar autorização para que o partido vá lá e registre meu nome como candidato ao cargo de vereador e assim sucessivamente. Tá? Também temos que ter a prova de filiação partidária, né? Lembrando que essa filiação partidária é mínima, é de 6 meses antes do pleito eleitoral, pode ser maior conforme o estatuto do próprio partido. Eu tenho que ter também declaração de bens assinada pelo candidato, cópia de diretor ou certidão emitida pela Justiça Eleitoral, confirmando que o candidato é eleitor na circunscrição e que ele vai concorrer ao cargo, ou então que houve a transferência de domicílio dele dentro do prazo que é estabelecido. Né? Nós já vimos nos vídeos anteriores que esse prazo aí tem que ser de 6 meses antecedentes ao pleito eleitoral. Também vai ter que juntar a prova da quitação eleitoral, né? E aí a gente tem certidões que são cobradas também, criminais que são cobradas, que podem ser expedidas pela Justiça Eleitoral, Federal e Estadual, fotografia do candidato conforme a lei nos indica que tem que ser, e a proposta defendida pelo candidato a prefeito, a governador e a presidente da República. Além disso, o parágrafo 2º, que é o que nos toca no ponto central desse vídeo,
menciona que a idade mínima constitucionalmente estabelecida para a condição de elegibilidade é verificada tendo por referência a data de posse, vírgula, salvo quando fixada em 18 anos, hipótese em que será aferida na data limite para o pedido de registro de candidatura. Essa data de 18 anos é a exceção e vai se aplicar para o caso dos vereadores, tá certo? Se houver necessidade de alguma diligência para o registro dessa candidatura ou para a comprovação da idade mínima, seja lá o que for, o juiz pode pedir até 72 horas antes para que se proceda a diligência pelo partido político, tá? Nesse sentido, o partido político, então, ou a coligação, pode acontecer de não fazer o registro do nome de algum candidato. Então, se o partido não fez isso, a coligação não fez, o próprio candidato, no prazo de 48 horas seguintes à publicação da lista dos nomes dos candidatos aos cargos feitos pela Justiça Eleitoral, eles podem entrar com a ação no sentido de pedir o seu próprio registro. Tá? Também temos aí que, dentro desse processo de eleição, existe uma data aí, uma data limite, em que os tribunais e os conselhos de contas, eles vão informar se tem algum candidato que teve as suas contas relativas ao exercício de cargo político anterior ou das funções públicas que foram rejeitadas por irregularidade, que é insanável, né? E por decisão também de órgão competente. Para que isso? Aí você se pergunta. Até para gerar um processo de lisura no contexto da eleição. Como é que eu vou colocar alguém que teve as contas públicas rejeitadas por defeito ou por fraude, seja lá o que for, que é insanável, né? Então não justificaria. E observe que isso acaba envolvendo o contexto da questão da idade mínima que é exigida para a ocupação e para concorrer ao cargo público, ok? E conforme for, a pessoa então pode ter a sua solicitação de registro cancelada ou anulada conforme as circunstâncias fáticas. Para fechar, então, já que a gente foi um pouquinho além da idade, vamos recapitular. Idade mínima é verificada na data da posse, tá? Exceto para vereador, que é verificado o prazo mínimo para requerimento do registro de candidatura. Para vereador, são 18 anos. Para deputados, 21 anos seriam para deputados estadual, federal, distrital, prefeito e vice-prefeito. 30 anos seria, então, para governador, vice-governador de estado e Distrito Federal. E 35 anos para presidente, vice-presidente e senadores. Nós vamos para o nosso 10º vídeo e daqui a pouquinho a gente se encontra novamente, tá? Vamos dar sequência aí nessa discussão sobre aspectos de elegibilidade.